amigos, sejam bem-vindos a esse nosso novo encontro que dá continuidade aos estudos sobre o Eneagrama como ferramenta de autoconhecimento. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o uso do tarô na abertura do Eneagrama. Aqui nós vamos encontrar, primeiro, os motivos que recomendam o emprego dessa técnica, ou seja, por que usar o tarô na abertura do Eneagrama. Segundo, nós vamos alertar a respeito das armadilhas que nós podemos encontrar no nosso caminho, caso optemos por não utilizar a técnica do tarô, ou seja, utilizar uma outra técnica alternativa qualquer. Em terceiro lugar, nós vamos tentar percorrer a distribuição das leis em torno do Eneagrama, tentando explicar, na medida do possível, a lógica desse posicionamento. Por fim, se o tempo permitir, se o vídeo não ficar muito longo, nós vamos tratar da sequência de abertura das leis. Caso isso não seja possível nesse vídeo, nós vamos deixar para o vídeo seguinte. Ok? Então vamos começar. O que está apresentado na tela aí é uma figura com o Eneagrama, com seus pontos representados em torno do círculo, e em cada ponto a imagem simbólica de uma lei dentro do quadrado. Então vocês vemos no ponto 1, a lei 12. No ponto 2, a lei 21. No ponto 6, a lei 8. Pode até acontecer num ponto que o número da lei seja o mesmo do ponto. Aqui, lei 7 no ponto 7. Assim como nada impediria que aqui no ponto 9 houvesse a lei 9 também. Então, é preciso tomar cuidado para que essa confusão não seja feita. E por que essa confusão é feita? Em primeiro lugar, porque existem 9 pontos cujos números acabam coincidindo com os números dos arcanos que representam as 9 primeiras leis. Então, é muito comum a gente ouvir a pessoa chegar e fazer uma pergunta. Não, e aqui, nessa lei 2 aqui, não, aqui não é a lei 2. Aqui é a lei 21 no ponto 2. Então, é muito importante a gente não fazer a confusão entre o ponto e a lei, que inclusive isso depois vai ter outras implicações muito importantes quando nós formos falar de a pessoa estar subjetiva numa lei, ela pode estar subjetiva na lei, que é uma coisa natural, ou pode estar subjetiva no ponto, que é uma coisa muito mais grave, como nós poderíamos ver mais adiante. Tá? Então, o que vai acontecer normalmente? Essa tendência vai desaparecer, vai tentar melhorar, quando essa confusão vai ficar menos intensa, quando a gente vai conhecendo a natureza das leis. Porque a gente costuma se referir à lei muito assim, a lei 1, a lei 2, a lei 3, a gente não se preocupa em dizer a lei, quando a gente pensa na lei, a gente pensa na lei, mas tem que estar atento também para saber qual a característica daquela lei quando ela atua sobre nós. O que ela causa na gente, quais as reações que ela implica em nós. Porque, não se iludam, a lei ela está procurando permanentemente imprimir em nós a sua energia. Quando ela não consegue imprimir em nós a sua energia, é porque nós estamos utilizando a lei. A nossa busca sempre tem que ser a de nós utilizarmos a lei em nosso benefício e não permitir que a lei imprima sobre nós as suas próprias características, independentes da nossa vontade. Isso é o que se chama de uma atitude mecânica, automática. Então, à medida que você vai conhecendo as leis, você vai conseguindo sair, fugir dessa confusão. Certo? Então, atenção, não confundam a lei presente no ponto com o ponto propriamente dito. Aqui no ponto aqui no Coringa tem uma lei 2.
Coringa não leva o número, seria o ponto 10, digamos assim, do Enneagrama, mas não existe o ponto 10 assim, da maneira como está definido. Então, a lei 2 está aqui no Coringa, no centro do Enneagrama. Bom, as pessoas às vezes costumam perguntar se existe uma outra maneira de abrir o Enneagrama. Eu já tenho comentado várias vezes ao longo desses nossos estudos que o tarô, que o arcano é uma representação mnemônica da lei. Ou seja, ela faz uma ponte, ela ancora uma energia da lei, ela faz uma ponte para permitir essa transição entre a energia e a aplicação dessa energia em nós. Ela serve para relembrar aquele que está fazendo a leitura de como é que aquela lei atua. Então, existe uma outra maneira de fazer isso? Claro que existe. Sempre existe uma outra maneira, uma maneira alternativa. Quando a gente não consegue vislumbrar a alternativa, é que nós estamos desenvolvendo algum tipo de apego àquela alternativa que nós estamos utilizando. Então, é importante reconhecer sempre que tem alternativa. Cabe a nós escolher aquelas que melhor nos agrada, que melhor nos satisfaz. Tá? Então, é isso que nós vamos tentar apresentar para vocês nos passos seguintes dessa leitura. Vamos considerar primeiro o que seria necessário para não usarmos o tarô como ferramenta para localizar as leis no Enneagrama. Para que isso seja possível, é indispensável conhecer previamente as características das leis e como as suas energias afetam o ser humano. Com essa finalidade, pode ser organizado um roteiro de autoobservação, com as diversas manifestações possíveis de cada uma das leis, através das quais o nosso comportamento pode ser monitorado e assim nos enquadrar em cada caso. Esse roteiro é, de fato, uma compilação das características das leis e pode ser encontrado no site na aba de textos, na coluna das leis universais. Note-se que, nesse caso, estaremos nós mesmos fazendo o nosso próprio diagnóstico, o que pode ser perigoso. Aqueles que conhecem a série televisiva do Dr. House devem estar familiarizados com um dos seus mantras preferidos. Todo cliente mente. Na realidade, essa afirmativa não deve ser interpretada literalmente, mas sim como uma indicação da nossa tendência natural para escolher o que nos agrada ouvir, e nesse caso, somos nós mesmos os nossos próprios clientes. Além disso, esse procedimento acaba inviabilizando a sua utilização nas fases iniciais dos estudos, pois nessa fase as leis ainda não são familiares para os que dela se aproximam, sem falar na conclusão mais ou menos óbvia de que estaríamos muito perto de pressupor que já conhecemos todas elas e já conhecemos a nós mesmos e que dispensaria um trabalho de autoconhecimento. Então, nós precisamos, com cuidado, analisar a fase dos estudos em que nós estamos e verificar se nós somos capazes de identificar e aplicar corretamente a nós mesmos as características das leis. Então, em função disso que já foi comentado agora, nós podemos concluir que a autoabertura do Enneagrama é muito difícil, principalmente na fase inicial dos estudos. É natural esperar que aqueles que se dedicam ao estudo do Enneagrama, seja por conta própria ou frequentando um curso, façam por interesse próprio. Isso quer dizer que eles veem no Enneagrama, uma utilidade real e palpável para as suas vidas.
A experiência mostra, e aqui eu falo da minha experiência, que esse pressuposto é verdadeiro. Porque o que se observa é que o estudo das leis é muito mais proveitoso quando nós estamos envolvidos diretamente com o conhecimento que está sendo adquirido. Isso é, o nosso interesse em entendê-las é muito maior quando nós sabemos que elas fazem parte do nosso próprio eneagrama. Aqui eu me refiro em especial às leis da primeira camada, que se aplicam diretamente ao nosso cotidiano, uma vez que todas elas estão presentes de alguma forma nele em uma de suas camadas. As leis da primeira camada são as que afetam mais diretamente a nossa mecanicidade, ou seja, ela ocorre no dia a dia das nossas atitudes, que podem ser percebidas com o mínimo de atenção que se dê a elas. Já as camadas mais exteriores vão influenciar as origens emocionais e intelectuais das nossas atitudes, o que normalmente não é percebido pelas nossas respostas automáticas reativas. A reação é quase sempre automática. Já a ação é sempre consciente e resulta quase sempre ou obrigatoriamente da nossa presença nas situações. O grau de profundidade que nós precisamos levar esse estudo vai depender da finalidade que nós temos em mente. Se o nosso objetivo for apenas de satisfazer uma curiosidade, a abordagem será cosmética, bastando concentrar uma pincelada cultural sobre o assunto. Se, no entanto, nós desejamos conhecer o nosso eneagrama melhor, nos conhecermos melhor, nós teremos de, pelo menos, nos aprofundar no conhecimento e atuação das leis do nosso eneagrama. São raros aqueles que acabam sendo atraídos pela preservação e pela passagem desse conhecimento, o que, nesse caso, exigirá certamente uma visão mais ampla do processo de afloramento. Assim, é conveniente que, para prosseguir qualquer tipo de aprofundamento, ao iniciarem seus estudos, os interessados já estejam de posse de seus eneagramas e deem a ele um crédito de confiança e permita que as descobertas possam acontecer de forma progressiva com o desenrolar do estudo. De qualquer forma, ninguém deve se iludir com a ideia de que sabe tudo sobre o eneagrama. É incrível como cada dia de reflexão e estudo oferece novas facetas e horizontes que são descobertos e novas possibilidades de entendimentos que são abertas. Existem também casos de rejeição pura e simples do uso do tarô. É muito comum nos céticos, nos que possuem uma mente essencialmente analítica, ou naqueles que se negam a abrir suas mentes para abordagens menos ortodoxas. Para esses, existe a abertura do eneagrama usando o roteiro de autoobservação. Os que optarem pela não utilização do tarô devem estar atentos às armadilhas que esse caminho alternativo vai colocar no seu desenvolvimento, lembrando sempre de não culpar o eneagrama por uma eventual não identificação com ele. É interessante observar que mesmo os que adotam o tarô para a construção do seu eneagrama podem, a princípio, rejeitar os resultados encontrados, achando, por exemplo, e expressando-se, dizendo que esse não sou eu não sou assim, o que é uma negação perfeitamente natural, quando nós nos damos conta de que o ser humano raramente olha para si mesmo,
mas, no entanto, é perito em apontar os defeitos e as falhas dos outros. Mas, aos poucos, essa sensação vai desaparecendo e nós acabamos nos reconciliando com o nosso Enneagrama e reconhecendo a exatidão dos resultados e das orientações que ele nos oferece. As camadas do Enneagrama representam a sua natureza triádica ou cósmica. Sujeito que está ele a de 3 processos que interagem para obter um resultado planejado. O Enneagrama ele é o mapa do nosso microcosmos. A representação dele em camadas é didática e decorre da nossa incapacidade de perceber simultaneamente as energias que atuam nesses processos, porque as suas densidades diferentes permitem que elas coexistam no espaço-tempo. É sempre bom lembrar que dimensão não é um atributo quantitativo concreto, mas uma qualidade vibracional. Algo semelhante ao que acontece quando olhamos para cima, como é hábito ao nos referirmos a energias e a entidades mais sutis. O primeiro processo é o que dá início ao movimento e tem o seu dó no ponto 9, e as suas demais energias desta camada são distribuídas ao longo dos pontos onde a sequência periódica toca a circunferência. O segundo processo, que tende a retardar ou impedir o movimento, começa no ponto 3, o ponto do corpo, da matéria, e nesse ponto se situa o seu dó. E não poderia ser diferente, quando nós sabemos das dificuldades existentes para a plena manifestação do nosso ser, que são impostas pelo nosso veículo material, o corpo físico, e pelo meio ambiente denso no qual ele está inserido. Esta densidade ela está muito bem representada no campo material do tarô egípcio, com todas as suas cores chuleadas de preto, indicando a sua contaminação energética. O mesmo raciocínio vale para o terceiro processo, cujo dó está no ponto 6, onde ele se inicia. A abertura do Enneagrama não é um simples ritual, embora possa parecer para alguns. Ela obedece a uma sequência natural que vai sendo percebida à medida que nos familiarizamos com ela. Podemos observar que nos pontos do triângulo, os dós de cada oitava, nesses pontos não existem 3 camadas explícitas. Apenas o dó aparece neles. Mas é bom que se frise que elas vibram, esses dós, eles vibram na frequência das suas camadas e, portanto, estão de fato nelas. Nós teremos oportunidade mais adiante de voltar a esse assunto quando abordarmos a sequência de abertura. Embora todas as leis estejam presentes no Enneagrama, pelo menos em alguma das camadas, a posição delas é muito importante, pois elas vão atuar sobre nós em função da posição que ocupam. O Coringa, no centro do Enneagrama, vai ser a última carta a ser aberta, o que faz sentido considerando que ela é a saída de emergência. Só é utilizada quando todas as demais alternativas parecem ter falhado. Por isso, é muito difícil uma boa saída pela lei que ali estiver, pois clareza mental e emocional, nesses momentos,
é coisa muito rara. Apenas a título de ilustração, está apresentado na tela uma imagem de um eneagrama totalmente aberto, com os arcanos nas suas devidas posições, posições essas que serão detalhadas oportunamente. O eneagrama é o nosso carimbo energético, um verdadeiro QR Code de acesso ao nosso ser. Mas há que decifrá-lo. A inclusão nesse vídeo da sequência de abertura do eneagrama vai tornar ele muito longo, né? E assim eu resolvi que nós vamos apresentar essa sequência de abertura no próximo vídeo, que será publicado muito em breve. Tá? Nós vamos ficar por aqui, e obrigado pela atenção, e eu espero tê-los de volta na próxima oportunidade. Até lá, então.